Olá, gente, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor de física, tá? De vocês, Vespertino. Bom, a linha de hoje é pro segundo ano, tá? Termologia é o conceito inicial dessa matéria, tá? A gente vai ver também as conversões. E é isso aí, vamos lá. Gente, eu tô meio rouco, tá? Mas se colocar um fone ou ir pra um quarto que com menos barulho, acho que dá pra ouvir legal. Beleza, vamos lá, né? O que é a termologia? O que ela estuda? É a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento ou mudança de estado físico, sólido, líquido e gasoso, em corpos que recebem ou cedem um determinado tipo de energia. Bom, resumindo, termologia é uma área da física, né, uma parte da física que vai tratar de estudar essa ideia de temperatura, tá? Quando que um corpo vai estar quente, frio, né? O que é a temperatura, o que é equilíbrio térmico, essas relaçõezinhas, tá bom? E suas mudanças de estado, tá? Sólido, líquido e gasoso. Beleza, professor, continua. Bom, temperatura. Professor, o que é a temperatura? Bom, gente, para nós, né? Para nós, temperatura é quando algo está frio ou quente, né? Professor, verdade. Mas para física é o quê, né? Como que a física olha para essa palavra e ela interpreta, né? O que a física interpreta disso aqui? Bom, isso aqui, ó, é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. É a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Professor, não entendi não. O que a física quer dizer? Bom, assim, gente, um exemplo bem clássico, tá? Você pega uma água, coloca dentro de um recipiente e coloca para ferver. Mas quem tá lá? Passa um intervalo de tempo, essa água começa a borbulhar, né? Isso aí, professor, começa a borbulhar. Gente, o que aconteceu ali foi o seguinte. Você colocou essa água no fogo, essa água recebeu o calor da chama, tá? E as suas moléculas, as suas menores composições de um corpo, né? Tende a ficar mais agitadas à maneira que ela recebe calor. Então, professor, a água borbulha porque ela recebe o calor e suas moléculas estão agitadas? É isso aí, gente. E quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura desse corpo. Professor, entendi. Então, para a física, temperatura é isso? É o grau de agitação das moléculas de um corpo? É isso. Professor, eu entendi. Ela está recebendo calor, suas moléculas tendem a se agitar, ela fica quente. E para ficar frio, como é que é? Bom, para ficar frio é o seguinte: você tira essa água do fogão, coloca no congelador, ela não está recebendo calor mais, ela está perdendo calor para o meio agora, que é o congelador, e suas moléculas não tendem a ficar mais agitadas. Pelo contrário, as suas moléculas tendem a ficar cada vez mais lentas, entende? Ah, professor, então quanto mais lentas as suas moléculas estão, mais paradas, esse corpo vai estar frio, é? Isso aí, gente. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Simples. Essa definição é como a física interpreta isso, tá? Pra gente não vai fazer diferença, né, professor? Não. Eu boto a porcaria de água no fogo, eu só quero fazer um café, né? Ela vai esquentar, eu não quero nem saber o que está acontecendo. Isso aí. Mas para a física é assim que acontece, é assim que a física interpreta. Beleza, continua, professor. Continua. O que é calor? Professor, calor é quando eu estou recebendo lá do sol, né? Ou quando eu encosto num trem muito quente e eu sinto calor. Tá, gente, tudo bem. Mas para a física, o que é calor? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? E ela nos responde assim, ó. É a energia térmica em trânsito, é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Trânsito este provocado por uma diferença de temperatura. Explica melhor, professor. Bom, assim, ó. Você tira essa água, né? Você tira essa água do fogo, tá bem quente, né? Isso, tá bem quente.
coloca essa água no congelador. Isso, professor, coloca essa água no congelador. No fogo, quando ela estava no fogo, ela estava recebendo calor. De quem, professor? Da chama, né? Isso, da chama. Agora você tirou ela do fogo, colocou no congelador, ela está recebendo calor? O professor tá não. Agora ela que está passando calor para o meio ambiente, que no caso dela é o congelador. Então, ó, calor sempre vai ser uma energia térmica em trânsito, né? Entre corpos de temperatura diferente. Você pega uma garrafa de refrigerante bem gelada e coloca na mesa. Pega uma garrafa de água bem quente, né? Uma água bem quente e coloca perto dessa garrafa de refrigerante. Vai passar um intervalo de tempo e você vai ver que essa garrafa de refrigerante, ela esquentou. Professora, esquentou, ficou quente, né? Ela recebeu o calor da água, professor, que estava quente. Ela recebeu o calor da água. Ah, entendi, professor. Eu tô agora dentro de casa gravando esse vídeo para vocês. Vamos supor que lá fora esteja um sol de 30 graus, bem quente, 35 graus. Aqui deve estar uns 25. Bom, eu saindo daqui, tá 25 graus, e vou lá para fora, meu corpo tende a receber calor do meio ambiente, de lá de fora, da temperatura lá de fora, né? Do sol, no caso. Ah, professor, entendi. Então você tende a ficar com 35 graus? A gente vai suar, né? E o nosso corpo, né? A nossa defesa do nosso corpo é o calor para baixar a nossa temperatura. Ah, entendi, professor. Então, o calor é essa energia térmica em trânsito, né? De um corpo para outro. Isso aí. Professor, tem mais coisa? Tem. Equilíbrio térmico. Bom, o que é equilíbrio térmico? Dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Como assim, professor? Bom, vamos lá. O exemplo da garrafa de refrigerante e da água quente, né? Vamos lá. Você pegou essa garrafa, colocou em cima da mesa, pegou a água que estava bem quente, a garrafa de refrigerante estava bem fria, pegou a água que estava bem quente, colocou bem pertinho uma da outra. Gente, vocês vai passar um tempo e você vai perceber que esses caras ficaram com a mesma temperatura. Ah, professor, eles entraram em equilíbrio térmico? É isso. Um corpo tende a ficar em equilíbrio térmico, né, com outro, quando as suas temperaturas são diferentes. Ou seja, vocês, vamos supor vocês, final de mês, é pagamento, tá em Itamaraju, já tá bem quente o sol, tá caminhando pro banco. Eu sou um sol de 35 graus, né, bem quente, isso. Tá recebendo o calor do sol, né? Você tende a ficar com essa temperatura, né, professor? Isso. Agora você entra no banco, bem frio, 17, 18 graus, 20 graus. Professor, caramba, velho, choque térmico da poxa, né? Bom, você agora tá recebendo calor ou tá perdendo? Professor, eu tava com 35 graus, tô no meio ambiente de 20 graus, agora eu tô perdendo calor pro meio ambiente, né? E vai passar um tempo em que o seu corpo vai estar na mesma temperatura daquele banco, né? Daquela sala ali. Ah, professor, entendi. Então, ó, equilíbrio térmico é quando um corpo que tem maior temperatura fica próximo de outro, esses caras vão trocar calor e vai passar um intervalo de tempo. No final, eles vão estar com a mesma temperatura. Dizemos que ele está em equilíbrio térmico. Esses dois corpos, ou 3 ou 4, vão estar todos em equilíbrio térmico. Ah, entendi, professor, beleza. Equilíbrio térmico, tranquilo. Bom, tem mais coisa, professor? Bom, tem mais algumas coisinhas aqui. Escalas termométricas. Bom, é notável, né, a gente falar de calor e ter algo para medir calor, né? 40 graus, 20 graus, 30 graus. Ah, professor, verdade. Bom, a primeira escala que a gente vai estudar aqui é a escala Celsius, tá bom? O que é isso, Celsius, professor? Celsius foi um físico, tá? Que criou essa escala que recebe o nome dele. Beleza. Bom, essa escala é a
escala mais utilizada no mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Entendi, professor. Beleza. Toda escala, gente, ela vai ter essa seguinte cara aqui, ó. 2 pontos fixos, 100, no caso dessa escala, é o 100 e o 0, escala Celsius, C de Celsius, tá? Bom, e o que vai ser esses pontos fixos? Bom, o Celsius, esse camarada aqui, ó, ele usou a água para criar essa escala, né? E o que significa esse 100 graus Celsius? Significa o ponto fixo de vapor. Então, professor, uma água recebendo um calor, né? Uma água que tende a receber essa temperatura aqui, ó, que tende a ficar nessa temperatura, ela vai evaporar, Isso, uma água na temperatura de 100 graus Celsius, ela tende a passar do estado líquido para o estado de vapor. Entendi, professor. E esse daqui de baixo? Bom, se lá é vapor, o de cá vai ser o contrário, né? Uma água que está perdendo calor, né? Está perdendo calor para algum meio e fica nessa temperatura de 0 graus Celsius, ela vai passar do estado líquido para o estado de gelo. Professor, então 0 e 100 são pontos fixos. No caso, 100 é de vapor e 0 é de gelo. Nessa escala Celsius. Tranquilo. Tem mais escalas? Tem mais duas. Bom, aqui, ó. 0 Celsius e 100 graus Celsius são pontos fixos da escala Celsius. Beleza. Fahrenheit, tá, gente? De novo, esse cara é outro físico que determinou a escala dele, Fahrenheit. Bom, essa escala ela é mais utilizada em países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, esses países, né? Canadá. Beleza, professor. Vamos lá. Qual é a diferença dessa escala para outra? Bom, a diferença só vai estar aqui, ó, nos pontos fixos, né? Nesse caso aqui, ó, o ponto fixo vai ser no 212 Fahrenheit, né? Já não é Celsius mais, é Fahrenheit. E o ponto de gelo vai ser no 32 Fahrenheit. Professor, por que é diferente? Lá era 0, aqui é 100. Lá era 0 e 100, aqui é 32 e 212. Gente, a diferença é que esse cara não usou só água. Ele misturou a água em outro componente, que eu não me lembro qual que é. Não sei se foi cloreto de alguma coisa, tá? Cloreto de sódio, alguma coisa, eu não me lembro. Beleza, então... professor, porque se ele usasse só água pura, ia ficar com a mesma coisa da outra, né? 0 e 100. Então ele usou outra composição na água, né? Professor, então essa composição nova da água, ela entra em vapor a 212 Fahrenheit? Isso, a 212. E o ponto de gelo? Essa água dele que ele usou aqui, ó, ela entrou no ponto de gelo no grau 32 Fahrenheit. Tá bom? Beleza, professor, beleza. Então, professor, tem mais escalas? Bom, tem mais uma. Essa escala aqui, ó, é a escala Kelvin, tá? Foi outro físico, enfim. Bom, é a escala absoluta. Logo, não necessita de grau. O 0 Kelvin é conhecido como zero absoluto. Tá. Professor, qual que é a diferença dessa escala para outra? Bom, a diferença está também nos seus pontos fixos. 373 Kelvin vai ser o ponto de vapor. 273 Kelvin vai ser o ponto de gelo. Isso para água, né, professor? Isso para água. Entendi. Professor, esse negócio de zero absoluto é o quê? É o seguinte, gente. Lembra que temperatura é o grau de agitação das moléculas? Lembra, professor? Quanto menos agitadas essas moléculas estão, menor é a sua temperatura? Professor, eu posso abaixar a temperatura até onde eu quiser? Não, gente, né? Eu só posso abaixar a temperatura aonde até o momento em que essas moléculas vão estar totalmente paradas. As moléculas de quê, professor? De qualquer corpo, né? Eu vou baixar essa temperatura até as moléculas desse corpo estar totalmente parada. E aonde ela vai estar totalmente parada? Em qual temperatura? Bom, na temperatura 0 Kelvin. Não existe menos 1 Kelvin, porque no 0 Kelvin as moléculas de qualquer corpo vai estar totalmente paradas, tá bom?
Totalmente, né, professor? Totalmente. Professor, a gente consegue sobreviver nessa temperatura? Gente, não. Jamais, tá? Se as moléculas, se a gente está falando de nível molecular, estão totalmente paradas, nossos órgãos nem funcionam mais, gente. Tá bom? Então, no 0 grau Kelvin, desculpa, no 0 Kelvin não existe grau para essa escala, porque ela é absoluta. No 0 Kelvin, as moléculas de qualquer corpo vai estar totalmente paradas. Entendi, professor. Beleza, beleza. Vamos seguir. Bom, conversão entre Celsius e Fahrenheit. Como assim conversão? A gente vai ver já já. Bom, é o seguinte, a conversão, eu vou pegar um grau, né, uma temperatura em Celsius, e vou querer passar para a temperatura em Fahrenheit. Mas para quê, professor? Para que isso? Gente, isso não faz serventia para nossa vida, né? Eu não chego, né? Eu não acordo ali. Professor, hoje estou na vontade de converter temperatura. A gente não fala isso, né? A gente não faz isso. Mas fisicamente é o que cobra, tá? É cobrado no vestibular, às vezes, tá? É o que a física vai cobrar da gente nessa matéria, tá? A gente não acorda ali, né, professor? Hoje o dia tá lindo, que vontade de converter temperatura, né? Não, a gente não faz isso, né? Professor, verdade, a gente não faz isso. Mas a física, ela cobra isso da gente, tá? Ela vai cobrar isso da gente. E a gente vai estudar isso, obviamente. Beleza. Equação de conversão. Professor, para converter uma temperatura em outra, eu preciso de uma equação? Precisa. E qual é essa equação? Essa aqui, ó. Vixe, professor, o que é isso? Ela tá assim, mas não se assusta, tá? O que significa? Isso é O, professor, essa letrinha aqui? Não, não é O, tá? Significa teta, tá? Teta. É uma letra grega, tá bom? Indica temperatura, tá? Ou seja, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, professor, o que está acontecendo aqui é o seguinte: eu tenho uma temperatura em graus Celsius e quero passar para a temperatura em Fahrenheit. Então, vai ser a conversão entre Celsius e Fahrenheit e Celsius, entendeu? Para mim converter 40 graus, exemplo, vou dar um exemplo logo após aqui. Para mim converter 40 graus em Fahrenheit, eu preciso usar esse cara aqui? Você precisa usar isso aí. Tá, vamos continuar. Como é que fica, né, professor? Quanto vale 40 graus Celsius em Fahrenheit, né? Você tá lá, colocou o fogão, né, a 40 graus. Vamos supor que tem essa temperatura no seu fogão. Você colocou lá 40 graus Celsius e quer saber quanto vale esse 40 graus Celsius em Fahrenheit. Professor, eu vou ter que usar essa porcaria dessa equação aqui? Vai ter que usar. Como é que vai ficar então, professor? Bom, vamos lá. Olha só. 40 graus Celsius você vai colocar no lugar da temperatura em Celsius. No caso aqui, ó, 40 vai entrar aqui na temperatura em graus Celsius. Por que vai entrar aí? Porque a questão, ó, já te deu. Quanto vale 40 graus Celsius em Fahrenheit? Ele quer descobrir a temperatura em Fahrenheit. Ele já te deu a temperatura em Celsius e quer que você descobre essa temperatura aqui, né? Essa conversão de 40 para Fahrenheit, 40 graus Celsius para Fahrenheit. Então, como é que a gente tem que fazer essa continha, professor? Bom, a gente tem que ter um domínio, né? Matematicamente falando, tem que ter um domínio sobre frações e proporções, né? Mas não se preocupem, tá? A gente vai passo a passo e a gente vai conseguir fazer. Professor, vamos lá então, né? Vamos fazer. E professor, mudou, por que está 8 sobre 1? Gente, olha só, olha bem para isso aqui, para de baixo. 40 sobre 5 é a mesma coisa que 8 sobre 1. Professor, como assim a mesma coisa? É a mesma coisa. São frações equivalentes, tá? O que eu fiz aqui, gente, foi simplificar essa fração grande numa menor, tá bom? Mas como você fez isso? Eu peguei esse 40, dividi por um número e peguei esse 5 e dividi pelo mesmo número. Deu 8 sobre 1, foi, professor? Foi. Então você pegou 40 e dividiu por quanto? Bom, eu peguei o 40 e dividi por 5, né? 40 dividido por 5 dá 8. E o 5 você dividiu por quanto? Pelo mesmo número. Se eu dividir o 40 por 5, eu também tenho que dividir o 5 por 5, né?
40 dividido por 5. Mas por que por 5, professor? Por que por 5? Podia ser 2, não? Não, gente, não podia ser 2. Por quê? 40 dá para dividir para 2? Dá 20, né, professor? Dá. Mas 5 dá para dividir por 2? Ih, professor, 5 não dá não, dá número com vírgula. Dá número decimal, né, professor? É. Por isso que não pode ser qualquer número. Tem que ser um número que divida tanto esse quanto esse. Nesse caso, eu escolhi o 5. Não pode ser nem 3, nem 2, só pode ser 5. Ah, professor, por isso que você escolheu o número 5, né? E isso, 40 dividido por 5 dá 8, né? 5 dividido por 5 dá 1. Então dá 8 sobre 1, professor? Isso. Mas para que a gente faz essa porcaria dessa simplificação, professor? Gente, a gente faz isso para facilitar o cálculo, lembra? 40 sobre 5 não é grande? Parece um número grande. Olha, 8 sobre 1 é bem menor, né, professor? 8 sobre 1, é verdade. 8 é bem menor que 40 e 5 é bem menor que 1. Então a gente faz isso para facilitar o cálculo, tá? Toda vez eu vou ter que simplificar, professor? Bom, alunos, assim, seria bom que toda vez você se der para simplificar, simplifique, tá bom? Porque a continha vai ficar menor, né? Tá bom, professor. Eu entendi a ideia de simplificar. Essa fração aqui, 40 sobre 5, é a mesma coisa que 8 sobre 1, né? É, só que aqui está escrito numa forma maior, né? E aqui está escrito numa forma menor. Ah, então são o mesmo número, professor? É. É igual raiz quadrada de 4. Professor, raiz quadrada de 4 não é 2? É. São os mesmos números. Eu só escrevi raiz quadrada de 4 igual a 2, só que de uma forma diferente, né? Eu escrevi raiz quadrada de 4 e do outro lado eu escrevi 2. É a mesma coisa, são os mesmos números. Raiz quadrada de 4 é 2, é verdade. Ah, professor, são os mesmos números, né? Só estão escritos de uma forma diferente. Ah, professor, entendi. Continua essa continha, professor? Beleza. Eu simplifiquei, deu 8 sobre 1, né? Deu 8 sobre 1, verdade, professor. Agora o que eu tenho que fazer? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse número de baixo, vai multiplicar com todo esse cara aqui, ó. Né? O que é isso? Teta F. Não vai mudar não, tá? Teta F vai continuar. Então você vai pegar esse 1 e vai multiplicar por todo esse numerador aqui. Professor, por que eu tenho que multiplicar? Isso aqui é proporção, tá, gente? A gente tem que fazer essa regrinha de 3, tá? Essa multiplicação cruzada, desculpa. Essa multiplicação cruzada, tá bom? Entendi, professor. Então, toda vez que acontecer, eu tenho que multiplicar esse de baixo com esse de cima? É. E como é que vai ficar? Gente, eu pergunto pra você. Quanto que é 1 milhão vezes 1? Ah, professor, 1 milhão vezes 1 é 1 milhão. Gente, quanto que é 10 vezes 1? Professor, 10 vezes 1 é 10. Professor, aí eu pergunto novamente pra você. Quanto que é 5 mil vezes 1? Professor, 5 mil vezes 1 é 5 mil, ora. Então, gente, qualquer coisa multiplicado por 1 é ela mesma. Então, professor, você está dizendo que essa porcaria que está aqui em cima, aqui, gente, é só... Eu uso esses palavreados, mas não é com raiva não, tá? É só para distrair mesmo. Então, você está falando, professor, que esse coisa feia que está aqui em cima, vezes 1, é ele mesmo? É. Né? Qualquer número diferente de 0 vezes 1 é ele mesmo. Então, teta F menos 32 vezes 1 é ele mesmo, professor? É. Como é que vai ficar, então? Bom, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Eu multipliquei esse com esse cara, deu isso, né? 1 vezes teta F menos 32 deu esse cara aqui. E esse 72 veio da onde? Veio dessa multiplicação. 8 vezes 9. Ah, professor, 8 vezes 9. 8 vezes 9 é 72, né, professor? É. A tabelazinha, né? 8 vezes 8 é 64. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Então, você tem que multiplicar esse cara com esse de cima e esse número com esse de baixo. Ah, professor, é uma multiplicação cruzada, né? Isso aí, gente. Então, continua, professor.
1 vezes θf menos 32 dá θf menos 32, né? Qualquer número diferente de 0 vezes 1 é ele mesmo. Desculpa, gente. Beleza. Então, você multiplicou esse com esse, deu isso aqui. Esse sinal de igual você só repetiu, né, professor? Só coloquei ali. E esse 8 vezes 79 deu 72. Ah, professor, e agora? O que eu tenho que fazer? Gente, lembra das equações de primeiro grau? Ficou mais simples. Imagina que esse cara é o x, ó. X menos 32 igual a 72. Qual é a regrinha que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse cara sozinho de um lado da igualdade e tenho que passar os números pro outro lado, né? Porque eu quero deixar esse cara sozinho para achar o valor dele. θf igual a alguma coisa. Ah, é verdade, professor. Então eu tenho que pegar esse menos 32 e jogar pro outro lado? Como é que vai ficar então? Olha, θf vai ser igual a 72, que já está do outro lado. Peguei esse menos 32, joguei pro outro lado, ele trocou o sinal, tá? É uma regrinha. Eu pego esse cara, jogo pro outro lado, tá diminuindo, ele vai passar pro outro lado somando. Professor, então, professor, é só resolver essa continha e eu acho a temperatura, né? Isso. Pronto, gente. 72 mais 32, 104. Professor, você está dizendo que 40 graus Celsius em Fahrenheit é 104 Fahrenheit? Você converteu 40 graus Celsius em Fahrenheit. Deu quanto? Deu 104 graus Fahrenheit. Caramba, professor, deu isso tudo? Deu isso tudo. Essa é a equação de conversão. E se fosse 40 Fahrenheit? Aí você teria que colocar aqui, ó, no lugar do Fahrenheit. E achar o Celsius, né? Professor, entendi. Gente, deixa eu ver se tem algum exercício pra nós aqui. Tem. Olha só. Se vocês tiverem dúvida, deixa no comentário, tá? Ou chama no WhatsApp pra gente conversar, tá bom? Pra gente tirar as dúvidas. Mas se tiver dúvida, olha o vídeo de novo, pausa, tá? Tenta voltar, tá bom? Volta o vídeo e vê de novo, com calma. Tá bom, professor? Então, gente, vocês perceberam aqui, para me converter uma temperatura em outra, eu preciso usar essa equação de conversão. Beleza, professor. O 40 graus Celsius entrou aqui, né, na temperatura em Celsius. Entendi, professor. Beleza. Você falou que tem exercício, né? Tem, ó. Aqui. Esse exercício vocês vão copiar, tá? Os meninos atalhos acho que já fizeram. Vocês vão copiar, se alguém não tiver, vocês vão copiar e vão determinar. Quanto vale 30 graus Celsius em Fahrenheit? Professor, eu preciso usar essa equação aqui? Isso, você precisa usar. Você vai colocar o 30 graus aqui, né, professor? 30 graus Celsius aqui. E vai fazer a continha do mesmo jeito que eu fiz. Professor. Professor, a letra D é 50 Fahrenheit em Celsius. Ele agora quer que eu converta de Fahrenheit para Celsius. Então, ó, o 50 você não vai pôr aqui mais não. 50 Fahrenheit você vai pôr aqui, ó, na temperatura em Fahrenheit. 50 menos 32, você faz a continha e acha a temperatura em Celsius. Professor, beleza. Então, gente, esse vai ser o exercício para vocês. Quem já terminou, esses são os mesmos exercícios da aula passada, tá? Quem terminou, me mandem as fotos, tá bom? Que eu vou corrigir, tranquilo? E é isso, a aulinha de hoje vai ficando por aqui, termologia, tá bom? Próxima aula a gente vê calor, latente, eu acho que se não me engano vai ser isso, calor latente. Não, a próxima aula vai ser conversão de Kelvin para Celsius, de Kelvin para Fahrenheit. Beleza, então é isso, tá, gente? Se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa, tá bom? Falou!